Boa tarde, pessoal da turma de Economia Política. Começando nossa semana 2 do nosso período suplementar aí, excepcional, 2020.5. Né? A gente está na segunda semana. Primeira semana a gente falou sobre noções gerais de economia. A gente já fez todos os exercícios, já até estamos organizando a correção dos exercícios das questões discursivas, as questões objetivas vocês já sabem, está lá pelo CIGA já. A gente já discutiu o gabarito, debatemos as respostas. E aliás, a reunião da gente, a conferência da gente na sexta-feira, muito proveitosa. Estão todos de parabéns, aliás, pelo interesse, pela maneira como está acompanhando a cadeira. E agora a gente entra na nossa segunda semana. Na nossa segunda semana, o tema da semana vai ser a trajetória ou a evolução do pensamento econômico, certo? Como vocês viram na primeira semana, a gente traçou noções gerais de economia. Vocês viram que existem perguntas econômicas fundamentais que devem ser respondidas. Porém, agora vocês vão ver o quê? Que essas perguntas econômicas fundamentais ao longo da história foram respondidas de várias maneiras, de acordo com a concepção de economia, das funções da economia, do papel da economia, da função do Estado, do papel do Estado, da função do ser humano, do papel do ser humano, enfim. É um pouco sincronizado com a questão até da concepção de vida, de homem, de Estado que a gente tem. Dependendo da visão de mundo que cada pessoa tem, ela vai dar respostas diferentes para aquelas perguntas que a gente viu na aula passada. Então, a maneira de pensar a economia varia de tempos para tempos, de acordo com a visão de mundo que existe naquela época, certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa nossa segunda semana, ressaltando, né, exatamente esse aspecto que a gente está tratando aqui com vocês. O que acontece? Nós vamos ver que existiram ao longo das eras várias maneiras de pensar e de fazer a economia, certo? Então você vai ter lá, mesmo que a gente só tenha uma ciência econômica bem estabelecida, sobretudo a partir do início da Idade Moderna, durante toda a história da humanidade a gente teve que lidar com os problemas econômicos. E aí a gente teve várias formas de lidar com esse problema, de sistematizar essas questões e de enfrentá-las. E isso é algo que existe por toda a história da humanidade. Então vocês vão ver aí no material que já está à disposição para vocês exatamente isso. Alguns antecedentes históricos, algumas questões importantes. E a partir do início da Idade Moderna a gente tem escolas de pensamento econômico já bem estabelecidas, com alguma metodologia científica bem organizada e exatamente como a gente está tratando, com algumas divergências e discussões a partir de um viés filosófico ou outro adotado por aquela corrente de pensamento. Tá? Então aí vocês vão analisar tudo isso conforme vocês forem vendo nos slides, no material que a gente já postou para vocês desde ontem. Aliás, já está pelo CIGA para vocês esse material. Tá ok? Questão, como é que a gente... Claro que vocês vão ver ali a maneira de pensar, de fazer a economia ao longo da história. Porém, o ponto mais alto desse nosso tópico do programa, na verdade, é quando a gente começa a trabalhar as escolas de pensamento econômico. E aí você vai ter o quê? Vejam bem, essas escolas de pensamento econômico, todas elas têm como que uma datação, certo? Ou seja, elas têm um contexto histórico no qual elas surgiram, uma filosofia que inspirou aquela maneira de organizar e de fazer a economia, certo? Então, quando você for estudar, por exemplo, a questão dos mercantilistas, os mercantilistas, eles surgiram em que contexto histórico? Aí tem lá o contexto histórico. Contexto histórico do surgimento dos estados absolutistas, dos estados nacionais, certo? Então, aí você vai ter nesse contexto histórico, qual era a filosofia da época. Aí você lembra daquela questão do Leviatã, daquele negócio. Então havia uma série de teorias políticas que justificavam a existência de um Estado absolutista, unificado, certo? Um Estado forte, grandioso, tal,
centrado na figura do rei, tudo, essa coisa toda, que vocês já sabem demais isso aí. Mas o que acontece? O mercantilismo ele acaba se tornando uma expressão dessa filosofia mais geral no ambiente econômico. Então aí o mercantilismo vai defender teorias econômicas que justificariam a vultuosidade, até a suntuosidade, né, dos estados absolutistas no âmbito econômico. E aí eles vão construir o quê? Algumas correntes de pensamento que, por exemplo, vão defender que o grande fator que acarreta o desenvolvimento econômico seria justamente a capacidade econômica, que é materializada através da disponibilidade de recursos. E aí eles vão defender o quê? Que o Estado, que é central nesse contexto histórico, ele desenvolva a sua política econômica para quê? Para obter mais dinheiro. Na época o ouro, né, que era a forma mais simples de você obter a moeda. Então você vai ter o quê? O que a gente chama do metalismo, que é uma expressão do mercantilismo, que é a corrente econômica, mas veja, como eu estou querendo dizer a você, filiada a uma situação filosófica mais ampla, como na questão do surgimento do absolutismo, ok? Então, se você for analisando, aí tem uma discussão. A partir do mercantilismo, você vai surgir, já no século XVII para o século XVIII, na França, uma outra corrente de pensamento econômico, que é os fisiocratas. Já os fisiocratas, eles são o quê? Uma expressão do racionalismo, do naturalismo, que era um movimento filosófico mais amplo também. Assim como o naturalismo, o racionalismo defendiam uma contestação do papel do Estado absolutista no âmbito filosófico, a corrente filosófica de natureza econômica dos fisiocratas vai fazer essa mesma defesa. Então vai defender que o Estado não deve participar tanto da vida econômica. Por quê? Porque a economia seria regida por leis naturais, anteriores à ordem das coisas como a gente tem hoje. E aí ele vai defender um papel menor para o Estado, porque diria que a economia ela se rege por leis naturais, anteriores a qualquer Estado, até a sociedade e tal. E aí o papel do Estado, na verdade, não seria desenvolver ele próprio Estado uma política econômica, mas sim permitir que a economia fosse regida por leis naturais. E aí vem aquela construção, né, do deixe fazer, deixe passar, ou seja, o Estado deveria apenas deixar que essas construções econômicas fossem naturalmente desenvolvidas, porque o desenvolvimento econômico não seria, consequência de uma política desenvolvimentista do Estado, mas sim da própria natureza que rege a economia, a força natural, né? E aí, claramente, o fator mais dinâmico para o pessoal dos fisiocratas, veja, para os mercantilistas, o fator mais dinâmico seria o Estado possuir riquezas. E aí vem a questão do metalismo. Para os fisiocratas, o fator mais dinâmico que seria capaz de movimentar a economia seria o agente econômico ter propriedade de terras, por exemplo. Por quê? Porque como a economia é baseada na natureza, quem detivesse esses produtos da natureza teria mais facilidade de desenvolver a economia. Tá entendendo? Então, essa ordem natural, na verdade, a economia ela é descrita já nos fisiocratas como o poder que o ser humano tem de trabalhar a natureza, ou seja, extrair da natureza recursos escassos e geri-los de maneira eficiente para a sociedade. Lembrando que para os fisiocratas, que é uma corrente muito importante, porque eles começam a trabalhar sob um ponto de vista mais científico, uma maior comprovação e debate das questões, os mercantilistas teriam um caráter científico duvidoso. Então eles acham que os mercantilistas ainda não seriam uma escola científica propriamente dita, mas mesmo não sendo talvez científica, já era uma escola de pensamento econômico. Havia uma sistematização do pensamento. A discussão dos fisiocratas é se esse pensamento estava embasado
num método científico, mas é um pensamento sistemático e bem estabelecido, né? Os mercantilistas e os fisiocratas. Eu estou debatendo essas duas para mostrar a vocês esses principais vetores, certo? Ou seja, que toda escola de pensamento ela está sedimentada em um contexto histórico. E é uma... Como é que eu vou dizer? Ele é uma consequência desse contexto histórico no qual está inserido. Da filosofia do seu tempo, das necessidades, das demandas da sua época, certo? Então, toda escola de pensamento econômico que você estiver analisando, ele tem essas questões, certo? E aí a gente tem aquelas que eu acho que são as principais correntes de pensamento econômico que até hoje tem uma maior influência nos dias atuais. Como no caso do liberalismo econômico, que a gente chama de escola clássica, né, que surge ali com Adam Smith no século XVIII ainda. Como a gente vai trabalhar também a questão do socialismo do século XIX. Tem várias formas de socialismo, mas principalmente o socialismo marxista, né, que é o que teve mais influência nos sistemas econômicos durante o século XX, e também a escola keynesiana, né, que foi surgida já no século XX, principalmente no contexto das crises do capitalismo, a Grande Depressão do final da década de 20. E também temos a corrente dos neoliberais ou neoclássicos, que é construída um pouco sobre as premissas do liberalismo, mas tem algumas metodologias específicas, né, na questão dos marginalistas, todos. Então, assim, cada uma dessas correntes a gente separou no material. Analisem cada uma delas, suas principais ideias, contexto histórico em que elas foram construídas, o que para cada uma delas seria o fator dinâmico que mais desempenha o desenvolvimento econômico na sociedade, e os seus principais pensadores, né? Cada uma delas vocês têm isso aí. No material de apoio para vocês a gente já separou isso. Nos textos tem isso, nos slides. Então vocês deem uma analisada em todo esse material que a gente já disponibilizou, certo? Aqui a gente está passando essas principais ideias, dando essas principais orientações, e com base nisso você desenvolva, aprofunde a análise, principalmente dessas correntes que eu estou passando para vocês, dos liberais e neoliberais, dos socialistas, marxistas e dos keynesianos, tá? Vocês analisem principalmente essas três correntes, apurando bem esses aspectos que a gente está tratando. Como eu tratei aqui, vocês viram falar um pouco dos mercantilistas, dos fisiocratas. Tentem reproduzir um pouco esse como se fosse um exercício que eu fiz aqui com essas duas correntes, nessas outras, que a gente, quando chegar na sexta-feira, nós temos o nosso encontro, a nossa conferência, onde a gente vai debater mais profundamente essas correntes. Tranquilo? Gente, a gente vai disponibilizar para vocês esse vídeo. O material já está no Siga A. Entra ainda hoje para vocês um questionário para vocês responderem. E é isso. Espero que esteja tudo bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, professor Saulo. E tranquilo. Fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus assim permitir. Valeu.